Souza estava lá no esporte. Vamos virar o quadro do esporte. Solta aí o quadro do esporte. Foi ele! E aí o esporte traz o Pepa. Qual é a tua ideia que você tem do Pepa? Eu não conheço muito, não, Léo. Eu vou falar, eu tô tava muito ligado na Série D, assim, tenho olhado muito, porque eu vejo alguns jogos do esporte, né? Acho um bom time. Acho que o esporte. O problema do esporte é mais de diretoria mesmo. Eu acho que os caras que estão lá não tem condição nenhuma de estar ali. Uns caras que não. O que, é que você acha? Inexperiência? Eu acho. Muita inexperiência, muita conversinha, muita história. Como é que são vocês? Passa uma ideia de um profissionalismo, assim. Para com isso. Ninguém fez nada ali. Veja, você fez uma coisa bem interessante na contratação de Chuli, que eu falei com os três. Eu falei com o Rafael Campos, com o Guilherme Falcão e com o João Marcelo Barros. Eu falei, cara, tem coisas que não adianta. Não adianta você ter analista de desempenho, de sistema, e não tiver o olho no olho. Se você for com essa teoria toda, eu tenho algumas coisas que eu discordei deles, quando eles falaram que ponteiro não precisa fazer gol mais no futebol brasileiro. Ponteiro é atacante. Atacante tem que fazer gol primeiro, depois ele dá assistência, mas primeiro ele tem que fazer gol. Quando eles falaram que o Sport não precisava de um volante, desde o começo eu estou dizendo, se você não tiver um volante, você não vai liberar os laterais do Sport como você quer, como o Souza queria. E aí eles reviram essa segunda condição. E a terceira, eles acharam que o grupo do Sport já estava pronto e maduro e que demitiram o Souza, achando que o Sport poderia estar mais acima. Eu queria a opinião de vocês em relação a isso aí. Eu acho que o grande problema do Sport é a presidência. Né? Eu tô aqui. Mas é uma coisa pessoal, tô com o Yuri. Não, eu acho mesmo, porque ele falou que não entende nada de futebol. Ele já disse isso. Então, ele não entende nada. E não entende mesmo, né? Eu não tenho nada com o Yuri. De verdade, eu acho que ele foi muito elegante por causa daquelas histórias lá, mas eu tô falando aqui como um cara que gosta do esporte e acho que ele é um cara. Não vejo todo o investimento. Não acho. Eu acho que o que aconteceu aí foi o dinheiro da Liga que entrou e deram a sorte de vender um atleta aí por milhões. Aí vai dizer que foi ele. Não foi. Isso aí foi atleta que foi feito na época de Milton Bivar, e parará. E aí caiu na mão dele. Só falando de Pedro Lima. Sim, então. Mas fora isso, o Sport é um clube hoje, pelo recurso que tem, pela torcida que tem. O cara tirou o jogo da Ilha do Retiro para fazer uma obra lá, para pintar cadeira, mudar o gramado, e ele não percebe quanto isso está impactando no ano decisivo, porque o Sport tem que subir esse ano. E eu acho muito pouco provável. O Sport na Ilha do Retiro é nacionalmente e internacionalmente conhecido. A Ilha do Retiro faz uma diferença gigantesca. Aí o cara, num momento como esse, importante, com um clube com recurso na montagem de elenco, ele simplesmente diz que tem que trocar os fios e melhorar a Ilha do Retiro. Ele tem que fazer isso quando o Sport estiver em um outro patamar. Sei lá, ele só pode numa Série A. Ele só poderia disputar a primeira divisão se houvesse essa reforma do Sport pelo que estão cobrando em termos de iluminação. Mas o cara não vai subir. Né, ele tem primeiro que subir, né? E eu vou falar, isso é a balela, é a conversa. Aí basta ver os campos que tem aí, alguns estádios, né? Podia mudar a LED, eu sei que parece que a iluminação do Sport não era ideal. Mas eu acho que é erro em cima de erro. Agora, como eu falei, eu não tenho nada contra a Yuri, né? Eu queria que o Sport subisse, que é bom para Pernambuco. Mas eu fico com saudade aí dos antigos rubro-negros, como Gustavo do B e outros tantos aí. O Sport nunca passou 2 anos na Série B. E o caminho que está sendo traçado aí para acontecer isso nesse ano, ele é muito pavimentado. Eu espero que não. Traz mais um treinador de fora, que não conhece a região, que não conhece... Né? Então, e aí falta comando, na minha visão aí, com o jogador. Eu acho que ali dentro deve ter uma galera ali que manda muito mais do que o presidente e do que os executivos de jogadores, eu tô falando, né? Porque não é possível, não. Você acha que tem uma panelinha dentro do grupo? Uma não, deve ter várias, né? Mas tinha com o Souza também? Eu acho que tinha. Eu tenho olhado do Sport mais agora, nesse momento, né? E a gente, no Pernambucano, eu acho que ali era todo mundo com Souza. E aí Souza ajudou muito na montagem do elenco, né? E aí, que é outra coisa que eu acho muito errada, você não pode dar a alcunha ao treinador para decidir sobre os atletas. O clube tem que ter uma estratégia, um modelo e pegar a opinião, porque o treinador, ele tá aqui hoje, amanhã não tá. E o cara traz um monte de jogador por decisão dele e ele vai embora. Aí como é que fica, né? Então, eu acho que o Sport tá num momento muito difícil. Eu vou pro Atacarejo e na volta a gente vai analisar. Eu queria que o Guga falasse sobre esses reforços do Sport. Ele que está no mercado sempre observando jogadores, se esses jogadores vão vingar ou não. Atacarejo Recife, descubra a economia que você fará
no seu orçamento familiar ao visitar o Atacarejo. E o Atacarejo Recife, você tem acesso ao local sem precisar entrar no Ceasa, tá? Mas você pode aproveitar, passar pelo Atacarejo e ir lá na Casa do Queijo também, que é muito legal. Aliás, os preços no Ceasa são bem mais em conta, basta você visitar e constatar. Bota na tela a relação dos jogadores do esporte que vieram na atual janela. Mas antes, solta o quadro. Presta atenção no serviço. Eu entrevistei Fred Domingos domingo, rapaz, no Craque CB. Figura, né? Soltou. Traz um zagueiro que é reserva do Cuiabá, não sei o quê. Meteu o cacete na direção, porque a direção trouxe Alisson. Bota na tela os reforços do esporte na janela. Mas eu prometi, aliás, tem que ser hoje. Eu prometi que depois do dia 2 eu ia falar o que achava sobre as contratações. Detalhe, você pode contratar jogadores Que não estejam contratados. É difícil. livres. É difícil Tanto você é que achar. o Corinthians está atrás do Memphis Depay. É difícil você trazer um jogador que tenha qualidade, que não seja livre, que não seja muito caro. Esse cara tá... Olha os reforços aí. O Sport trouxe Alisson, para titulares aí, o Sport trouxe Di Plácido e trouxe o Wellington Silva. Os demais não vieram para ser titulares. O Alisson veio para quebrar um buraco ali enquanto o Thierry volta, Castan tá mal. Palácios também, zagueiro ou lateral direito também para suprir. Igor Cariús vem contratado para a lateral esquerda, está jogando na lateral direita em função do problema com os dois laterais, o Di Plácido e o Palácios, que também joga pela direita. O Julián Fernandes, acho que vai ganhar a condição de titular em função da descoberta que eles tiveram depois de um século de que Felipe não tem condições de ser primeiro volante. E Lene Lobato tem jogador na base melhor. O Wellington Silva estava mal nesse último jogo, jogou a melhor partida dele na equipe do esporte. Mas eu me decepcionei. Eu prometi a vocês aqui dizer o que eu penso em relação à janela. Primeiro, acho que o Sport teria que ter trazido mais um zagueiro em função da queda do Castan. O Sport teria que ter trazido esse volante, mas que fosse unanimidade, um pegador mesmo. Não invertam os valores no futebol. O volante primeiro pega, depois joga. Primeiro ele tem que ter a característica de marcação, depois ele sai para o jogo. E vocês levaram o tempo inteiro nessa história de Felipe. E Felipe é um buraco na proteção de zaga do Sport. Quando vocês vão para... trazem o Lene Lobato, cisca e não resolve. O Wellington Silva não, jogador já consagrado, que acredito que vai ganhar a titularidade. O que é que você viu, Gustavo, desse grupo que foi contratado aí? Alisson, Di Plácido, Palácios, Igor Cariús, Julián Fernandes, Lene Lobato e Wellington Silva. Quem jogava no retorno? Eu acredito que o Wellington Silva, eu acho que ele veio para ser titular, eu acho que vai ser o titular do Sport. Sim. O Di Plácido, ele está um ano sem jogar, né? É fato que Mas era um bom jogador no Botafogo. Ele é um bom jogador Sim. no Botafogo. Mas Está tá um ano sem jogar. né? Então Tem ele todo- vai passar por essas lesões, era fato. E ele teria que ter uma reposição para poder ele Segurar. entrar em forma, né? E ele não teve. Ele não teve isso. O Igor Cariús, eu acho que o Filipinho melhor, mais jogador para frente, né? A gente tem o Dunkley aí, o Vila Nova tá para subir. E os caras aí, a meta tão eles até pequena. procuraram Alencar, mas ficaram depois... Procuraram o jogador sem falar com a gente. O CRB queria alencar, vários clubes da Série B queriam alencar. Alencar que não quis ir. Vila Nova procurou vocês. Procurou a gente. Primeiro procurou vocês. Aí o pessoal do esporte vai e procura os caras, entendeu? Quer dizer, é uma mente pequena. Não tem Procuraram os jogadores do Claro. Procurou o Alencar. Alencar. Quem, o Sport? Sim, inclusive, depois falaram com o Alencar assim, é porque tem um problema com a S. Tem problema com ninguém, rapaz. Eu sou um cara de negócio. Tem zero E problema. acho que Alencar caberia muito bem. Acho que Dunkley também caberia muito no sistema. de Vocês negócio. têm um vínculo com o Alencar até quando? 2027. E ele tem qual idade hoje? 22 anos. Putz, grilo. Alencar, a gente tá cheio de proposta aí, Léo, de clube. E aí ele podia ajudar muito o esporte no momento como o esse. esporte Aí. só foi atrás concretamente, não foi de vocês. Ele Não. foi atrás Não, do não. Alencar, só Alencar. Dele. Eles não falam com a gente, comigo não. Eu acho que tem um medo danado de mim aí. Alguma... Pode pagar. Vocês podem pagar, não é seu. A multa para o Alencar É, mas, sair. pô, o esporte tá me devendo, não tem como pagar. Me lembrei agora. Quanto é que também. tá teu volume hoje, Ladão? Eu acho que passou de 12, 13 aí. Tamo aí, né? Vai ter a RJ, tamo esperando. 12 milhões, né? Foi tudo em função da folha e meia que você pagou lá naquela... Na época eram uns 4 milhões. Foi 2000, eu tava até me lembrando nesses dias. Que ano foi isso? Foi 2016, eu acho. 18, né? Então vamos fazer 6 anos. Isso. 6 anos. O Milton, vamos dizer que o Milton logo depois ia conhecer o débito com você, não foi Milton Bival? Milton reconheceu e não tem o que Mas já tá na discutir, recuperação não. judicial. Já está na recuperação. Tá, Eu tá estou nas dentro, cabeças lá da recuperação judicial, porque é um dos maiores débitos que o esporte tem com a pessoa física é comigo, né? Richelli deve ser um jogador também que tem uma dívida alta. porque Mas aí é tinha- trabalhista. É trabalhista, né? A dele é tua- trabalhista. sua A minha é pessoa física, física. é civil, que eu emprestei para o clube. Então, é diferente. Que eu falei para você.
Falou e eu não me arrependo, não. Eu tava com os amigos lá na época e o Sport precisava e quase que a gente tira o Sport daquele ano do rebaixamento por causa de um ponto. A gente não... Foi com o Milton Mendes. Foi? Milton Mendes, fizemos uma campanha maravilhosa, me arrependo de nada. Eu só acho que deveriam ser corretos comigo como eu fui correto com eles, né? Mas no final eu tenho certeza que a gente vai resolver. Acho que com esse presidente não, né? Com o outro que vier,